Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria enorme estar de volta aqui nessa casa. Como é sempre uma alegria ter oportunidade de compartilhar a tribuna espírita, compartilhar a reflexão espírita, onde quer que a gente esteja. E eu não sou palestrante, né? Eu sou um expositor que venho hoje a serviço da USE Intermunicipal de Andradina e da USE Regional de Ilha Solteira, dentro de um trabalho que a gente tem de intercâmbio. Nós trocamos expositores entre as casas durante os nossos trabalhos, para que a gente possa, né, ouvir pontos de vista diferentes, exposições diferentes. O tema que a gente está trabalhando nesse semestre da USE é esse: Jesus, caminho, verdade e vida. E eu convido vocês para nós juntos fazermos uma reflexão, para nós juntos pensarmos a respeito desse tema, que ele vem lá do Evangelho de João. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um pequenino trecho desse repositório maravilhoso de ensinamento que é o Evangelho. Contudo, vamos ver junto que nesse pequeno trecho a gente pode tirar muito assunto, a gente pode ter muito ensinamento para a nossa reflexão. O Evangelho sempre nos abre portas. Abre muitas portas para o nosso entendimento. E aí, vamos fazer assim, vamos guiar a nossa reflexão buscando as chaves para abrir o entendimento, né, as portas desse pequeno trecho do Evangelho, buscando esclarecer a luz da doutrina espírita. E uma primeira chave que a gente encontra nesse trechinho é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. O que ele quis dizer com isso, né? O que a gente pensa quando nós refletimos? E é importante que a gente sempre traga, né, o pensamento, a reflexão para nós, para a nossa vida. Como é que anda o nosso caminho? Está fácil? Como diz os meninos, né? Está suave? Doce, doce, né? Como diz o pessoal hoje da internet. Está fácil? Cada dia uma dificuldade, cada dia uma escolha, a todo momento uma opção a fazer, um desafio, tantas escolhas o tempo inteiro. Tem hora que está mais para esse aqui, né? Porque esse aqui é mais difícil ainda. Às vezes você não sabe nem para que lado que você está indo, nem onde você está. E tem que escolher o caminho. Tem que continuar trilhando. Realmente, às vezes, a gente se sente desse jeito aqui no caminho. E aí, é necessário a gente buscar uma direção. É necessário que a gente encontre para onde eu vou. Onde é que está, né, a porta. E nesses momentos, a gente encontra bastante gente para indicar o caminho, não encontra? Tem muita gente para dizer para onde você tem que ir. Um fala que é para ir para lá, o outro para cá. Não, não é por aí, é para lá. E aí, o que acontece conosco? Vamos no palpite de quem? No nosso, né? Eu acho que cada um de nós é responsável pela escolha e a construção do seu próprio caminho. Não devemos simplesmente adotar esse ou aquele palpite
mas fazermos a nossa escolha de maneira consciente. Ao longo da história, muita gente apontou os caminhos, inclusive para multidões, seja líderes religiosos, sejam reis, detentores do poder temporal, né? Filósofos. E esse aqui é bem polêmico, né? É o nosso Maquiavel, aquele que ficou conhecido por dizer que os fins justificavam os meios, né? Meio mal interpretado, mas ele acabou ficando conhecido por essa máxima. Outros líderes tantos apontaram caminhos e levaram multidões a sofrimento, a verdadeiras expiações coletivas, a suicídios coletivos, a tanto erro. E hoje, quando nós não temos mais esses aqui, mas temos outros tantos, hoje nós temos ainda uma dificuldade maior, porque nós não precisamos nem sair de casa, né? Para sermos influenciados, para termos essas pessoas que nos apontam o caminho a seguir. Aliás, onde a gente está, a gente carrega o celularzinho, né? E o tempo inteiro a gente tem pessoas aqui nos apontando caminhos, muitas vezes equivocados, nos atraindo para caminhos que na maioria das vezes vai nos levar a aumentar o nosso débito na nossa conta corrente, né? Porque nós temos uma conta corrente com a vida e que, infelizmente, a gente vive no cheque especial, né? A gente vive no devedor, tentando pagar, tentando cobrir. E, infelizmente, muitas vezes a gente fica cada dia devendo mais. As pessoas que estão aqui se utilizam de todos os artifícios para atrair a nossa atenção, para nos angariar como seguidores, sei lá, para tentar mostrar para a gente como elas são felizes, como elas são ricas. Não é isso que a gente vê? Né? Existem canais, existem pessoas que utilizam bem, mas, dado o nosso ponto de evolução, né, o nosso estágio de evolução, predomina ainda essas ilusões, esses chamados para os caminhos tortos, da ostentação, da vaidade. A gente devia pedir para a Federação Espírita botar lá, catalogar, talvez, até uma nova forma de obsessão, né? A gente, nos estudos espíritas, a gente diz que existe obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e agora a gente deve ter, aí tem de encarnado para encarnado também, e agora a gente devia catalogar um obsessor virtual, né? Que é essa influência que às vezes a gente se permite através desse recurso que cada vez mais é presente nas nossas vidas. E aí, com tanta gente para apontar o caminho que a gente deve seguir, para onde é que eu vou? Qual que é o caminho que eu vou escolher? Qual que é o meu caminho? Para onde que eu quero ir mesmo? E quando eu tenho que escolher um caminho, a primeira coisa
é saber para onde eu quero ir. Qual que é o meu objetivo, né? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Até ônibus errado serve, se eu não sei onde eu quero ir. É necessário que a gente estabeleça uma meta, que a gente busque clareza onde eu desejo chegar. Que busquemos um guia, alguém que nos ajude nos primeiros passos, mas um guia que possa nos auxiliar. Porque, a exemplo do que a gente encontra no Evangelho, o que mais nós temos hoje, infelizmente, são cegos guiando cegos. E o que acontece quando um cego guia o outro, né? O risco é ir todo mundo para o buraco. O risco é todo mundo ir para a queda. É necessário que nós, ao escolhermos o nosso caminho, que a gente saiba onde a gente quer chegar. E escolha aquele que nos aponte o caminho correto. Para que possamos chegar na porta certa, no objetivo certo. No Evangelho diz que nós temos, é larga a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque é maior o número que se envereda pelo caminho do mal, e é estreita a porta da salvação. Começamos a buscar no Evangelho a forma de escolher o caminho, de escolher o nosso objetivo, né? Lá no livro Vinha de Luz do Emmanuel, ele diz que muitos de nós, quando desencarnados, preparando para voltar para essa reencarnação, rogamos pela porta estreita. Ou seja, rogamos por uma vida que pudesse nos levar a expiar os nossos erros, a reequilibrar os desequilíbrios que nós provocamos lá atrás e fazermos progressos. Contudo, quando aqui retornamos, logo nos esquecemos dos pedidos feitos e rapidamente enveredamos pelo caminho da ilusão. E corremos novamente para a porta larga, desperdiçando a oportunidade que recebemos e novamente fazendo a escolha errada. Essa travessia, ela é compulsória. Ou seja, a partir de quando nós estamos aqui, em algum lugar nós vamos chegar. A escolha vai estar na nossa frente, mas nós temos que escolher. De alguma forma nós vamos escolher. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Ou nós escolhemos o caminho da porta larga, que tem a entrada pela ilusão e que resulta no reajuste. Importante a gente ver aqui, a doutrina espírita não prega castigo, é reajuste, consequência dos nossos atos. Se nós optarmos pela porta larga da ilusão, nós vamos sair pelo reajuste.
Ou nós podemos escolher a porta estreita, saindo do erro e entrando pelo caminho da renovação, da reforma íntima, da mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos. Onde que nós queremos chegar? A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Importante é que nós, ao fazermos essa escolha do caminho a seguir, de buscar essa porta estreita que Jesus nos indicou, que a gente não inicie o caminho iludidos. Não vamos iniciar iludidos, não. Achando que, porque eu escolhi o caminho do Evangelho, daqui para frente vai ser tudo suave, tudo tranquilo. Como os seus problemas acabaram. Não. Não nos iludamos. Não é porque eu me tornei espírita, evangélico, católico, qualquer coisa assim, porque agora eu resolvi começar a trilhar o caminho do aprendizado, que eu vou ter um caminho suave. Não. Caminho suave é só a cartilha de quando eu era criança, né? Faz tempo, hein? Eu sou desse tempo aí da cartilha caminho suave. Porque o caminho de quem decide seguir os passos, trilhar o caminho indicado por Jesus, é de dificuldade, é de luta. Assim como foi exemplificado por ele. Mas é também de alegria dentro do coração. Ainda existem muitos aprendizes do Evangelho que quando começa a ver dificuldade se assusta e desiste. Infelizmente. Mais uma vez, questão 121 do Livro dos Espíritos. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Porque eles têm o livre arbítrio. A responsabilidade da escolha é sua. A colheita resultante dessa escolha também é sua. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Vamos pensar aí, quando ele disse que ele é a verdade, o que ele nos traz? O que ele nos diz quando ele é a verdade? O que é a verdade para nós? Se nós buscamos um caminho, queremos escolher o caminho da verdade, né? Ninguém aqui quer seguir o caminho da ilusão para ter como consequência as expiações e as responsabilidades. A gente quer escolher o caminho da verdade. E aí, como que a gente vai saber, dentro das nossas limitações, que caminho é esse, que verdade é essa que eu tenho que seguir? Só de ver essa imagem aqui, que trecho do Evangelho que a gente lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho que a gente tem que buscar. Mas nos liberta de quê? Como que se cumpre essa promessa aqui de Jesus? Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro, do que essa verdade que Jesus nos ensina nos liberta? Nos liberta dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas ilusões. Vejam só, Jesus disse: porque vos digo a verdade, não me credes. Por que será que ele disse isso? Porque normalmente nós escolhemos a verdade que nos interessa. Nós queremos a verdade que nos é conveniente. Aquela que, né, é verdade onde? Onde eu levo vantagem. Ou não é verdade que nós preferimos, muitas vezes, os comentários levianos de alguns amigos, né? Do que aquele amigo que vem e fala para você: olha, você está errado. Você não está fazendo a coisa certa. Quando o amigo chega e fala assim para a gente, o que acontece? Muda de categoria, passa a ser inimigo, né? A gente prefere muito mais o tapinha nas costas, o elogio falso, muitas vezes, do que a palavra direta e verdadeira. E esse é só um exemplo de como nós preferimos escolher a ilusão, como nós escolhemos a verdade que nos convém. A gente procura entortar as coisas. E o que é pior, nós queremos que os outros também acreditem na nossa verdade, né? Na verdade que nós queremos que seja, na nossa escolha. E vivemos criando atrito, brigando, tentando convencer os outros da nossa verdade, não respeitando, né, toda a experiência de vida, todo o caminho que essa pessoa trilhou, todas as diferenças que ela teve em relação a nós, e ficamos tentando enfiar goela abaixo aquilo que nós achamos que é verdade. Igual esses dois aqui, né? Vão passar a noite brigando se isso é um 6 ou um 9. E depois vocês me falam quem que está certo aqui. São só pontos de vista, né? Diferentes. Mas a gente, quantas vezes nós não nos pegamos tentando fazer os outros acreditar que a verdade é a minha. No livro Lázaro Redivivo, do Humberto de Campos, né? Irmão X, psicografia do Chico, ele diz que a verdade não constitui a edificação que se levante por informações dos outros. Cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma. Porque não existe uma verdade absoluta a não ser, né, a lei de Deus. Mas entre nós, meros espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, quem de nós pode se dizer dono da verdade? Ou em condições de julgar quem quer que seja? Nenhum de nós, somos todos construtores ainda
da nossa verdade. E às vezes, se eu estou olhando esse vaso daqui para lá, outra pessoa de lá para cá, nós vamos ver coisas diferentes. Eu vou ver as flores vermelhas, o outro vai ver as flores rosas. E ninguém vai estar errado. É importante que a gente saiba o caminho da verdade. E que nós temos que aprender a utilizar a nossa consciência. Aquela capacidadezinha que nós, seres humanos, temos de pensar a respeito de nós mesmos. A gente aprendia na escola que o que diferenciava o ser humano dos animais, dos outros animais, era a inteligência. Mas tem cada animal inteligente que a gente vê por aí que é brincadeira. Na verdade, o que nos diferencia é a consciência. É a nossa capacidade de pensar naquilo que nós fizemos. Porque o animal, ele age por instinto e ele vai continuar fazendo aquilo ali ad eternum, né? Vai continuar repetindo aquilo ali. Não sei se vocês já viram um filme, uma reportagenzinha que passa os pinguins, a migração dos pinguins do Ártico, que eles caminham, né, aquela fila de pinguim até lá no polo, para se reproduzir, ano após ano. Isso faz séculos e séculos que eles fazem desse jeito. Nós não. Nós somos capazes de pensar o que eu fiz hoje, refletir e projetar o que eu faço amanhã. Nós somos capazes de escolher. Nós temos consciência. Nós somos capazes de pensar sobre nós mesmos. E quando a gente começa a trilhar esse caminho de busca da verdade, é importante que a gente tenha paciência. Tudo vem a seu tempo. Conosco e com os outros. Tá? A luz não se pode fazer de uma hora para outra. O que acontece quando a gente está no lugar muito escuro e sai no claro? Escurece tudo, né? Ofusca. A gente sente. Nós não podemos ser expostos à luz assim de uma hora para outra. É um trabalho gradativo. E o próprio Cristo, quando inquirido, né, por Pilatos, ele disse: eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele nos diz que os ensinamentos dele nos guiam, nos indicam o caminho da verdade. E assim como nós nos perguntamos ainda hoje, lá há 2000 e tantos anos, Pilatos perguntou: mas o que é a verdade então? E o Raul Teixeira, numa das explanações dele, disse: a verdade que nós devemos buscar, que nos liberta, é a verdade vivenciada. Não é a verdade só falada, de lógicas, de discussões, não. É a verdade que se vive. Assim como o Cristo ensinou, mas viveu tudo aquilo que ele ensinou. Ele viveu plenamente tudo aquilo que ele pregou. Então, que a nossa verdade, quando nós buscarmos esse caminho, que seja a verdade praticada. Não simplesmente conhecimento, mas a prática da verdade. Porque aí nós vamos estar
escolhendo o caminho da verdade e da vida. A vida da qual Jesus nos falou. E qual vida é essa de que Jesus nos falou? Para que vida nós devemos dirigir os nossos passos? De que forma nós devemos dirigir os nossos passos para sermos mais felizes? Seguramente, não é da vida meramente material, da nossa vida animal, né? Desse corpo que nós emprestamos à natureza durante, sei lá, para uns 30, outros 40, outros 70, 80 anos, 100 anos. Não é essa vida que a gente devia buscar. Contudo, nós vivemos de uma maneira equivocada e que nos provoca problemas. Nós somos espíritos que possuímos um corpo. Contudo, nós vivemos exatamente do jeito contrário. A gente não fala assim, ai, meu espírito, né? É meu espírito que é assim, é meu espírito. Não, gente. É exatamente o contrário. Nós não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos um espírito eterno que temporariamente empresta um corpo nesse mundo aqui para progredir. E se nós queremos ser felizes, é necessário que nós vivamos a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira natureza, que a gente dedique mais tempo e mais esforço para a verdadeira vida. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida espiritual é a verdadeira vida. E se nós desejamos buscar essa vida verdadeira, é necessário que nós deixemos de fazer como objetivo da nossa existência simplesmente a busca de coisas materiais. Dirigirmos os nossos passos, fazermos o nosso caminho tão somente para as conquistas materiais. Nós sofremos, e o budismo, né, ele traz um ensinamento que diz assim, que uma das causas maiores do sofrimento do ser humano é o que eles chamam de impermanência, que é tentar ficar segurando o que não te pertence. E a gente vive sofrendo, tentando segurar as posses materiais. E de repente elas evaporam. A gente vive tentando segurar os filhos, tentando segurar as pessoas, só que elas têm a vida própria delas, não nos pertencem. A gente sofre tentando segurar a formosura da juventude, e tem jeito? Tem jeito de segurar? É quase igual tentar segurar a fumaça na mão assim, ó. Pega a fumaça, põe assim e fica tentando segurar. Não tem jeito. Hoje as pessoas tentam segurar essa coisa da aparência material por todos os meios. E faz plástica, e põe botox daqui, botox dali, né? Aplica coisa ali, faz aqueles tratamento mirabolante. Tem aqueles artistas da televisão que conseguem dar risada sem mexer nem a sobrancelha, né?
Dá risada sem mexer a boca, porque congelou tudo. E não adianta, daqui uns dias, está tudo despencado outra vez. Porque é da nossa natureza, enquanto encarnados, nascer, crescer, envelhecer e desencarnar. E não adianta sofrer com isso. É sofrer em vão, é sofrer à toa. E a gente busca esses sofrimentos. O materialismo nosso é a fonte de muitos dos nossos sofrimentos. Vivermos, dedicarmos esforço e tempo para a vida errado, né? Da forma errada, é muito complicado. Tem esse trecho do Palavras de Vida Eterna do Emmanuel, que eu gosto muito, que eu peço licença para vocês, para a gente ler junto. Existimos. Existem todas as coisas, criaturas saídas do Criador. Tudo que existe vem da criação de Deus. Tudo que existe e vai existir ainda, né? A pedra existe. A planta existe. O animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Toda a vida evolui. Porém, em sentido espiritual, viver é algo diferente de simplesmente existir. Viver é uma experiência digna da imortalidade. E aí nós vivemos aqui hoje uma experiência digna da imortalidade? Ou vivemos uma experiência terra-terra, né? Aqui por aqui mesmo e deixa, vamos ver o que acontece. Um exemplo de alguém que viveu uma experiência digna da imortalidade, por exemplo, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que dedicou trabalho a socorrer os necessitados, na função que ele, como encarnado, tinha como médico, e que até hoje nós recorremos nas casas espíritas, nas sessões de cura espiritual, nós recorremos a ele, porque ele aproveitou a existência, a condição que ele tinha, para construir algo maior do que simplesmente viver como às vezes a gente escolhe, né? Acordar, dormir, e no intervalo entre acordar e dormir, comer, beber, reproduzir, e nada mais que isso. Que vida que nós estamos escolhendo? O caminho? Será que a gente está no caminho da verdade? E estamos escolhendo viver, estamos nos dedicando a viver o verdadeiro aspecto das nossas vidas? Quanto tempo eu consigo dedicar por dia a uma reflexão sadia, a pensamentos bons? 15 minutos? Para fazer uma oração de noite na hora de dormir? Quando dá tempo, né? Quando a novela não estica muito e a gente dorme antes. Quantos minutos a gente consegue? Nem que for para fazer aquela oração escovando os dentes assim, que a gente engasga com um pedaço, quando na verdade a gente poderia orar em todos os locais que a gente estivesse, durante todas as horas do nosso trabalho. Mas, de todas essas chaves que a gente encontrou nesse trecho do Evangelho, para finalizar, eu chamo a atenção de vocês para uma que eu considero mais importante quando a gente analisa esse trecho.
está lá no primeiro pedacinho. Talvez a chave mais importante para a gente entender esse trecho do Evangelho de Jesus esteja aqui, ó. Ele disse: eu sou. Diferente de nós, que muitas vezes pareço ser, né? Quero ser, queria ser, ou o que é pior, eu sou, mas, aí o mais estraga tudo, né? A gente quer pendurar uma plaquinha aqui e falar para os outros que nós somos. Mas será que nós somos plenamente? Ah, eu sou cristão. Eu sou espírita. Sou mesmo? Será que eu sou? Posso dizer que eu sou? Ou eu tento vender para os outros que eu sou? No livro Em Torno do Mestre, Vinícius, né, diz para a gente: a verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. Será que realmente eu faço, pratico aquilo que eu prego? Será que realmente eu persevero no caminho que eu escolhi? Será que eu sou plenamente? Para que serve para mim o Evangelho? O Evangelho é o nosso GPS, né? É o que nos indica o caminho a seguir. E aí, o Chico diz para a gente que o Evangelho não se reduz a um breviário para o genuflexório. Aí judiou, né? 2 palavrão numa frase só, fica difícil, né? Ó, o que é breviário? Breviário é um livrinho de oração. Era um livrinho que tem as orações. E o genuflexório é o negócio que a gente ajoelha para rezar. Genuflexão é um palavrão que significa ajoelhar-se. Quer dizer que o Evangelho não é só um livrinho de palavras bonitas que muitas vezes a gente cata lá para rezar e repetir. O Evangelho é um roteiro para tudo na nossa vida. Tem que ser o nosso GPS, o nosso Google Maps, o nosso Easy. Tem que ser a rota para o nosso caminho, para as nossas escolhas. O Cristo não estabelece divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração, seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Quer dizer, a prática do Evangelho não se restringe ao centro, não se restringe à igreja. É o tempo todo. É em casa, é na rua, é no trabalho, é no hospital, em todo lugar. É hora e oportunidade de praticar o Evangelho. Em todas as oportunidades, nós devemos buscar nos guiar pelo Evangelho e fazermos as nossas escolhas pelo Evangelho. E se nós fizermos isso, nós vamos nos libertar dos sofrimentos que nós angariamos pelas ilusões da personalidade, né? Muitas vezes a gente tenta vender para os outros uma coisa que nós realmente não somos no íntimo.
Nós não vamos necessitar ficar vendendo uma imagem falsa para os outros. Vamos nos libertar das ilusões da posse material. Podemos nos libertar das ilusões das mentiras que nós criamos. E tem hora que a gente mente tanto que até a gente acredita. Tem hora que a gente inventa tanta justificativa para os nossos erros, que até a gente acaba acreditando. O Evangelho pode nos fazer, nos libertar dos sofrimentos causados pela nossa vaidade. Quanta gente sofre por sermos vaidosos e acharmos que somos mais do que nós somos. Permitir que o Evangelho faça essa transformação nas nossas vidas, que ele seja o móvel de toda a mudança, de toda a transformação nas nossas vidas. É isso que Jesus nos convida a que nós tomemos o seu caminho, para que nós façamos do caminho dele, do exemplo e dos ensinamentos dele, o nosso caminho. Por isso, na doutrina espírita, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus nos deu para nos servir de guia e modelo, a resposta dos Espíritos, do Espírito Verdade, é Jesus. Para nos servir de guia e modelo, para nos apontar o caminho, aquele a ser imitado, aquele a ser seguido. E seguindo os passos de Jesus, como o Evangelho nos ensina e a doutrina espírita nos reforça, nós realmente aprendermos que só Jesus é o caminho para a verdadeira vida. E que sejamos felizes e plenos, vivendo como Jesus nos ensinou. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência e que a gente possa ter outras oportunidades no futuro de refletirmos sobre o Evangelho juntos. Obrigado, gente.